Meu caro Paulo Rangel, começo por cumprimentá-lo e em si todos os muitos amigos e amigas que aqui quiseram estar na apresentação deste manifesto. Eu queria começar por dizer que, para lá da geografia, os portugueses têm atualmente uma percepção permanente e diária da realidade europeia que decorre também das circunstâncias da intervenção externa a que fomos forçados. Os representantes institucionais da União Europeia, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, são também, presentemente, nossos credores e avaliam-nos trimestralmente. E daí esta percepção imediata, quase, que os portugueses vão tendo da realidade europeia por esse lado. Mas, em compensação, a Europa tem também hoje uma percepção mais nítida e, sobretudo, mais justa de Portugal. O nosso país deixou de ser intuído como um país incumpridor e invocado por más razões. Portugal é hoje reconhecido pelo esforço do seu povo, pelos sacrifícios diários com que as famílias, os trabalhadores, as empresas se esforçam para devolver a credibilidade a Portugal, que permitirá também, e vem permitindo resultados, que em boa verdade espantam já a Europa. Esta evolução é muito importante e a percepção desta evolução, eu diria até, é determinante. Desta percepção do que Portugal vai conseguindo, depende a confiança dos nossos parceiros, a confiança dos nossos credores e o regresso aos mercados que desejamos. E é por isso que eu gostava de dizer que choca ver, custa perceber que no exato momento em que tudo se joga, no exato momento em que tudo se joga, Portugal quererá terminar o protetorado assente no atual de resgate a 17 de maio, quando externamente nos avaliam melhor, nos reconhecem o esforço e sublinham os resultados, lá fora, no estrangeiro, perante aqueles de quem dependemos ainda. O secretário-geral do Partido Socialista faz tudo para convencer o contrário. Quando todas as entidades internas e externas registram que Portugal cresce e o desemprego diminui, António José Seguro pede aos mercados e aos credores que não acreditem. Ou se não pede, seguramente que parece. Sendo que, meus amigos, como bem sabemos, em matéria de mercados financeiros, tão importante é a percepção como é a realidade. E queria, por isso, nesta parte, dizer também o seguinte: por muito que custe a António José Seguro, por muito que queira convencer a Europa do contrário, verá. Portugal tem sucesso, Portugal vai vencer. É evidente também que este programa, manifesto, como lhe queiram chamar, é apresentado a Portugal no ano que deverá marcar um novo ciclo para o país e uma atitude diferente da própria Europa em relação ao futuro. 2014 será o primeiro ano em que provavelmente poderemos falar em Portugal depois da Troika e de economia em crescimento, tendo em conta os sinais positivos de 2013. No fim de semana passado, a coligação do PSD e do CDS deu a conhecer alguns daqueles com que se apresentará a votos no próximo dia 25 de maio. Hoje, na apresentação destas ideias, compreenderão destaque alguns compromissos, na base de uma visão que é social e cristã, que mais sentido faz em tempos difíceis e que representam muito também do que é ser-se do CDS no âmbito desta coligação.
Em primeiro lugar, o emprego. Portugal deve encarar o emprego como uma das principais causas da próxima legislatura. Mas, da mesma forma, a União Europeia deverá fazer da criação de emprego, e particularmente a empregabilidade jovem, a sua prioridade. Em Portugal, o desemprego, e isto são boas notícias, relativas, é verdade, tendo em conta o drama social que, apesar de tudo, os números ainda ilustram, mas dizia que o desemprego desceu 2,2% em menos de um ano. Comparativamente com outros países em crise, como Portugal, afastamos-nos da média da Grécia, 27%, e de Espanha, 26%, e aproximamos-nos da média da União Europeia. A criação de emprego depende de maior competitividade dos Estados e de um financiamento capaz da economia. Parece-nos evidente que nenhuma política europeia terá sucesso, mesmo sob pretexto da necessidade de reformas estruturais, se mostrar socialmente incompreendida por um longo período de tempo. A competitividade de um país depende das suas empresas, tal qual as empresas dependem do crédito para produzir, vender e criar postos de trabalho. O que me leva ao segundo aspecto que hoje quereria salientar e que tem que ver com o financiamento da economia. Numa Europa coesa, não é aceitável que um empresário português suporte taxas de juros de 6% e mais no acesso ao crédito, que um seu concorrente da Alemanha seja possível à taxa de 2% e menos. O que me leva a um terceiro ponto que quereria destacar e que tem que ver com uma economia de mercado que defendemos, mas com valores. Uma economia de mercado com valores. Esta coligação acredita nas virtudes das economias de mercado. Rejeita o protecionismo, para além do mais tornado inviável pelas contingências da globalização. Há, no entanto, uma diferença imensa entre o que é uma economia de mercado e o chamado capitalismo selvagem. Uma economia de mercado tem regras e assenta em valores. Ora, a União Europeia tem de saber assegurar o cumprimento e o respeito por essas regras e por esses valores. Não é aceitável, num exemplo que dei muitas vezes na Europa, em debates que fomos travando e que, de resto, eu e o Paulo Rangel, a seu tempo, suscitamos. Não é aceitável, dizia, que um empresário europeu, português a começar, tenha de suportar custos sociais, custos ambientais, se lhes limite a utilização de matérias-primas e imponham pesados encargos administrativos, ao mesmo tempo que se considera normal abrir o mercado europeu a produtos concorrentes do exterior, fabricados sem esses encargos e sem estes custos equivalentes, em manifesta concorrência desleal. Essa é a diferença que é nítida entre essa economia que deve ser de mercado e com valores e um capitalismo selvagem onde basicamente vale tudo e se prejudicam uns para a vantagem de outros. E é por essa Europa social de mercado que nós lutamos sempre e continuaremos a partir do próximo dia 25. Exatamente por isso esperem de nós uma ação que seja vigilante e intensiva para a defesa dos setores estratégicos da nossa economia, que é, como quem diz, da economia portuguesa. A defesa dos têxteis, a defesa do calçado, a defesa da cerâmica, a defesa do mobiliário, a defesa do agroalimentar, para referir alguns daqueles que são os nossos setores de sempre, tal qual com equivalente inovação, porque estes setores tiveram que se modernizar, naqueles em que Portugal também se vem destacando e mostrando como consegue, neles, ir enfrentando a crise. Exemplos da indústria automóvel, da energia, das tecnologias da informação, da aeronáutica, da óptica
ou da farmacêutica. É com cada um destes setores e todos os outros que aqui não cito que nós continuaremos a estar no Parlamento Europeu. Tal qual, numa quarta prioridade, que também destaco, estivemos e tem que ver com a agricultura. Meus amigos, a agricultura tem de ser um setor estratégico fundamental da nossa economia. A União Europeia ostenta hoje a soberania e a autonomia alimentar como um dos maiores sucessos do processo de construção europeu. Mas a agricultura que gera empregos, que cria riqueza, que potencia o ordenamento do território, tem de ser para todos. Para Portugal e para os portugueses também. Facto é, bem sabemos, que durante anos os governos socialistas depreciaram a agricultura em Portugal. Nos 6 anos anteriores à posse do atual governo, para dar um exemplo mais recente, os socialistas desperdiçaram fundos comunitários, produziram regulamentos incompreensíveis, pagaram multas, devolveram milhões a Bruxelas que deveriam ter estado disponíveis para os agricultores portugueses. Muito mudou, entretanto. A agricultura é atualmente uma das principais ferramentas que ajuda Portugal a vencer a crise, ou pelo menos a enfrentá-la e a ganhar exportações. Portugal passou de um dos países com piores taxas de execução do PRODER para uma utilização de fundos acima da média comunitária. Em pouco mais de 2 anos, meus amigos. Em Portugal, o setor agrícola cresceu também, muito acima da média da União Europeia, recuperou milhares de postos de trabalho e aumentou o rendimento dos nossos agricultores. A Europa tem de reconhecer, e vem reconhecendo, o sucesso português no mundo rural, porque disto se trata, do sucesso português no mundo rural. Mas também por isso a Europa deve assegurar ao país as condições que mantenham, tal qual está, este setor competitivo. E nós, eu, Paulo Rangel, seguramente cada um dos deputados que esta coligação eleger, continuaremos a estar em Bruxelas, continuaremos a estar em Estrasburgo, tendo a agricultura como uma bandeira que ostentamos com orgulho. Quinta prioridade. Mais oportunidades para os jovens portugueses na Europa e para os jovens europeus em Portugal. Sublinhamos, realçamos a importância de programas como o programa Erasmus, ou Leonardo da Vinci, ou Jean Monnet, ou Comenius. São programas que, obviamente, tendo a sua gênese também na possibilidade que hoje temos de livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, acabam por mostrar o melhor rosto de uma Europa que é chamada Europa para os cidadãos. Estamos a falar de programas que valorizam curricularmente os nossos jovens, mostram o mundo aos nossos jovens, mas também criam rede e estabelecem contactos que a prazo, e estatisticamente isso está demonstrado, acabam por criar oportunidades de emprego e gerar negócios. Compreendemos as contingências financeiras da União, mas entendemos também que essa mesma União deverá continuar a assegurar estes programas, porque estes programas são do que mais retorno acabam por conceder aos nossos povos. Sexta prioridade, a língua portuguesa. Meus amigos, a língua portuguesa é uma oportunidade. A língua portuguesa é muito mais do que uma afirmação de identidade, que é nossa, ou uma manifestação histórica de que nos orgulhamos. A língua portuguesa, tenhamos presente e consciência disso mesmo, é a terceira língua europeia mais falada no mundo. A língua portuguesa liga continentes e é uma ferramenta disponível, digamos que a 500 milhões de europeus. É por isso que a promoção e a defesa da língua portuguesa na Europa, como língua de trabalho, significa ligar a Europa, através de Portugal, aos países e povos que em todos os continentes, ou praticamente todos os continentes, se expressam em português.
Países, alguns deles, em franco desenvolvimento, casos do Brasil, de Angola, de Timor ou de Moçambique, para dar alguns exemplos. E é por isso que dizemos que defender o português, mais do que valorizar a língua, significa beneficiar a Europa. Sétima prioridade, nítida e importante mais ainda nos tempos que Portugal vive e que tem que ver, mas também na Europa, com uma atenção redobrada às situações de pobreza. Nós somos, como já foi dito, a favor de uma economia social de mercado, mas de uma economia social de mercado em que o social seja tão importante como o mercado. Isto tem um significado e tem uma consequência. As reformas estruturais e a consolidação são políticas necessárias, mas não são suficientes. É preciso que a Europa olhe com redobrada atenção à dimensão humana e solidária das políticas públicas. As pessoas mais pobres não são um lastro, nem podem ser olhadas tecnocraticamente como um dano colateral da crise. E daí o firme empenhamento que temos na defesa do terceiro setor, que é, como quem diz, das instituições sociais e da economia social. E daí também o nosso compromisso com a manutenção e reforço do apoio europeu à distribuição alimentar junto dos mais carenciados. Com uma nota: este programa esteve em risco no novo quadro comunitário. E entendemos que dignifica Portugal e dignifica até o nosso governo nunca ter baixado os braços e ter conseguido, com as devidas alianças, que se mantenha o Fundo Europeu de Apoio aos Carenciados. Oitava prioridade, a da solidariedade, que é, na verdade, a contrapartida das responsabilidades. Nós somos, como é sabido, favoráveis a mecanismos de maior coordenação económica no euro, para evitar novas crises das dívidas soberanas, mas se o somos, também deixamos claro que os próximos orçamentos europeus e quadros comunitários têm de ter mais audácia e têm de ter mais ambição, sobretudo para corrigir as assimetrias da União. Porque essas assimetrias mantêm-se e muitas vezes Portugal é o lado errado da assimetria. E é para o nivelamento que nós temos que caminhar, proclamando também nesta Europa a necessidade dessa solidariedade como contrapartida da responsabilidade que nos é pedida e que nós damos como é suposto. Leva-me isto à nona prioridade e que tem que ver com a defesa da subsidiariedade. Assim como defendemos uma Europa forte e respeitada no mundo, não defendemos uma Europa com excesso de burocracia, regulamentação e encargos, ou intrusiva, quanto à definição dos modelos de sociedade que têm a ver com os valores culturais de cada nação. Este princípio implica, a começar, que a Europa não decida sobre matérias que competem aos Estados e onde os Estados podem fazer melhor do que a própria União. Ao contrário do que alguns pensam, a riqueza da Europa assenta precisamente na sua diversidade cultural e não numa pretensa homogeneização artificial. Termino com uma prioridade que, na verdade, acabou no meu mandato, que agora finda, por fazer a ligação entre responsabilidades que tive na Assembleia da República e matérias que quis tratar no Parlamento Europeu e que tem que ver com a supervisão bancária. E eu, como todos nós, fazemos seguramente parte daqueles europeus que não querem viver outra vez a irresponsabilidade e até a delinquência com que alguns setores no sistema financeiro se motivaram. Significa isto que, para evitarmos que o que sucedeu volte a acontecer, precisamos de uma supervisão que seja capaz. Uma supervisão que antecipe problemas, fiscalize comportamentos, mas sancione quem prevarique. Com esta nota, que compreenderão
porque sobre este aspecto insisti muito durante estes 5 anos no Parlamento Europeu e que tem que ver com a confiança dos depósitos bancários. A confiança dos depósitos bancários. A confiança dos depósitos e a previsibilidade do financiamento da economia são pilares fundamentais de uma Europa que aprenda com os erros e seja confiável perante as crises. É isto que se espera de nós, é isto e muito mais que afirmaremos durante todo um período de campanha, confiando num resultado que, num juízo que, para além de mais, seja justo, acredito, os portugueses nos farão merecer. Nós significamos uma Europa com responsabilidade e um Portugal que se afirma nessa Europa. Nós não faremos uma campanha convencendo na base daquilo que antecipadamente sabemos não poderemos cumprir. Mas seremos uma voz atenta. E quero por isso dizer-te, meu caro Paulo Rangel, que não tenho dúvida nenhuma que, à cabeça desta lista, serás um fator de união e estarás à altura da imensa responsabilidade daquilo que se joga também a 25 de maio de 2014. És o rosto cimeiro de uma coligação por Portugal, que une o CDS e que une o PSD, pensando exatamente no nosso país. Estaremos todos na rua com confiança e uns e outros com lealdade por Portugal. E com Portugal venceremos. Muito obrigado.